Bicho, como é que você tá, cara? Tudo bem, tudo ótimo. Na medida do possível, estamos aqui tentando manter a moral, né? Moral Ah, nossa, da família, da equipe, estamos aí. como é que tá Maringá? Enquanto o pessoal vai entrando aqui, a gente vai contextualizando Maringá aqui de... Então, Maringá está muito bem, sabe? Assim que entrou os primeiros casos da Covid aqui no Brasil, o Paraná já começou a tomar algumas providências e o prefeito de Maringá ele foi um dos primeiros a decretar lockdown, sabe? Então, no dia Entendi. 20 de abril, né? Uhum. De março, 20 de março, Março. ele já decretou o lockdown. Então, Mas lockdown mesmo ou aquele mesmo, lockdown tinha até, brasileiro? pra você ter uma ideia, tinha toque de recolher, Tá, 9 da tá, noite. Ia das 9 às 6 da tá. manhã. Loucura, né? Uma das primeiras cidades, acho que decretou, e agora, semana passada, já começou a fazer a volta. Então já começou a Tá, ter, lógico, abrir o comércio dentro daquelas regras, né? tá. Utilizando distanciamento, número de pessoas por metro quadrado, aquela coisa toda. Então Maringá está com um controle bem legal, eu acho. Nós estamos tendo aí um caso, um caso a cada 2, 3 dias, mais ou menos. Tá bem. Tá. Maringá também, cara, eu sempre brinquei em consultoria que uma das grandes felicidades que eu tive foi conhecer Maringá. Porque eu não imaginava como era Maringá. Não imaginava, não tinha a mínima noção. E não é uma cidade turística, né? Você vai porque conhece alguém ou porque vai a trabalho, é uma cidade. E assim, eu falo para todo mundo, é uma das cidades mais lindas que eu conheci no Brasil, de organização, de povo, de tudo. E se não fosse por consultoria, por negócio, talvez eu não teria conhecido. Sem dúvida. E você acha que isso tem um pouco a ver também desse chegar, né? A gente fala um pouco disso, assim, fala ali não chegou, né? Ainda está pouco aqui, mas é uma cidade grande, por não ter muito trânsito com pessoas de fora. Olha, não sei, eu acho que é o controle mesmo que foi feito. Viu? Você acha? Eu Tá. acho que tem um rigor no início que talvez tenha ajudado. Assim, eu acredito nisso. Maringá é uma cidade universitária, ela é uma cidade prestadora de serviço, então nós temos Ela tem muita universidade, né? Tem muita gente de fora, é verdade. isso. E como ela é muito prestadora de serviço e tem uma série de empresas, nós temos um fluxo de gente relativamente grande para É, é, não para turismo, não para não para turismo, ou para turismo, estudar ou para negócios, né? o negócio. Tem tudo isso, mas eu acho que é legal. A cidade. Você é de Maringá aqui, né? Eu sou maringaense, sou nascido aqui, nessa cidade. É? E daí como é que foi a tua carreira, velho? Você foi pra onde? Quando você decidiu ser dentista, cara? Cara, na verdade eu decidi por acaso, né? A odontologia caiu no meu colo, sabe disso, né? É, Na verdade, eu quando era adolescente, desde criança, eu gostava muito de desenhar. Eu era desenhista. Minhas primeiras profissões, quando ainda adolescente, eu tinha a profissão de ser desenhista e era desenhista de arquitetura, que é uma profissão que não existe mais, depois que entrou o mundo é, digital. é. Não tem mais o desenhista de arquitetura, né? Vai tudo para um AutoCAD e se faz o Como de desenho. publicidade, né? Tem os fotolitos, né? O cara fazia na mão, né, cara? Então eu ia trabalhar com aquela régua T nas costas, uma caixinha de tinta nanquim, de canetas nanquim para fazer os desenhos. Mas eu gostava muito de desenho artístico, livre, né? Então eu era freelancer. Então as gráficas precisavam de algum desenho, às vezes para estampar uma camisa, alguma campanha. Então eles têm tinha, né? Hoje já não tem mais, mas Uhum. esses desenhistas freelancer, a gente ia lá e o cara falava o que queria, a gente desenhava alguma coisa para ele. Então toda a minha carreira era baseada nisso. Eu queria fazer algo parecido com isso. Então a coisa que eu mais queria fazer era propaganda e marketing. Só que na época, nós estamos Também. falando da década de 80, nós estamos falando de É, é, é. 84, 85, né? Não Puta tinha. década para falar de novidades, né, cara? De designer, de tudo, né? Isso deu uma explosão na década de 80.
Isso. Aí não existia esse curso comumente, era só o único curso ofertado, estava na Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. E era caríssimo, e era impossível para a minha família me dar condições de estudar nesse negócio. Então eu fiquei por aqui, estava fazendo, era desenhista, trabalhava com isso, mas meu pai, lógico, família japonesa, década de 80, uma cobrança muito forte para estudo, né? Você tem que estudar. Essa talvez fosse o grande legado da década da geração até o Sansei, era isso, né? É uma obrigação. Você é Sansei? Você é neto de... Sou Sansei, Você é neto de japonês? Sou neto, né? Então, especialmente naquela época, não é por fato de ser Sansei, pela época mesmo, os japoneses Sim. quase que obrigavam os filhos a fazer estudo. Era cultural, né? Então, você não pode ficar fazendo esses negócios, você tem que fazer alguma coisa. Esses negócios para desenhar. Aí meu irmão estava fazendo vestibular para odontologia. Eu falei para ele, o que você vai fazer? Eu falei, odonto. Me inscreve, junto. Aí eu escrevo. E aí, vocês estão fazendo junto, ele é quase a mesma idade? Ele se inscreveu para o vestibular e me inscreveu junto. Aí nós fomos fazer vestibular na Federal de Santa Catarina, tinha que ser uma federal. Como eu disse, a família não tinha condições de pagar. Eu também. Então, nós fomos para uma federal. Aí deu a sorte de nós dois passarmos juntos. Aí começamos a fazer odontologia na federal. Aliás, não tinha lugar melhor, né? Não por conta da praia, que também é fantástica, mas por conta realmente dar uma... Sem saber, nós fomos parar numa das melhores universidades, né? Nos melhores... Como seu irmão chama aqui, né? Meu irmão chama Celso Quina. E ele trabalha em Maringá, cara? Nós temos diferença de 1 ano, ele é 1 ano mais velho que eu. Trabalha com você? Não, ele às vezes vem no meu consultório trabalhar... de alguns pacientes, mas dele mesmo. Mas ele tem o consultório dele, ele é muito mais esperto que eu, né? Ele é mais empresarial. Ele trabalha no consultório dele, ele tem, acho que 6 dentistas que trabalham dentro da clínica dele, para ele. Entendi. Então, aqui não, aqui eu trabalho, eu tenho mais um dentista que trabalha junto, mas é mais para dar um suporte para os meus próprios pacientes, não ofertando pacientes assim, né? Então são Galera, até para falar assim, tem muita gente entrando legal aqui, a gente, como sempre na live, a gente não consegue falar para todo mundo. O que eu já falo para vocês é que nós estamos começando a conversar com o Sidney Quina, o tema é a estética é ética, um tema que ele propôs, como eu sempre faço para o pessoal do Lumens da série, né, Lumens da odontologia, é fazer eles algum tema que tenha, lógico, referência, né, com o que você faz, mas que a gente abra essa discussão para uma realidade mais mercadológica, mais comportamental, mais ideológica, para que a gente reflita a odontologia e não um pouquinho fora do âmbito técnico. Lógico, o âmbito técnico faz completamente parte, né? E, gente, quem tiver aí, chama os amigos aí para participar. Depois fica no meu canal do YouTube, Lens e Consultoria, tá lá, vai ficar, depois de uma semana fica lá. Mas eu queria falar de 2 pessoas que entraram aqui. Primeiro é o Luiz Quina, que é um dentista que eu chamo assim de comum, dentista de consultório, que fez um movimento chamado Help Odonto, que é uma coisa que todos nós precisamos dar uma força para isso, com assim, propostas e sugestões de luta para a nossa classe que, cara, todo mundo fica esperando alguém fazer, e foi um dentista que eu gosto de repetir esse termo, comum, pessoa física, no seu consultório, que organizou isso. Esse manifesto tem mais de 70, quase chegando a 80 mil assinaturas. Então, acho que todos nós merecemos, devemos colocar isso em pauta. Então, quem ainda não conhece o movimento Help Odonto, o Luiz, coloque aí o link, eu vou divulgar, nós estamos divulgando. O Luiz ainda ele fez uma coisa aqui, ele chamou vários consultores um dia e reuniu num grupo, o Celso Hort, eu, Plínio, Picâncio, e a gente começou a conversar sobre isso. Então nós estamos reunidos junto com ele, dando esse amparo, essa força, para realmente a gente ter voz.
é apartidário, não tem instituição, não tem nada, é um movimento livre. Então é muito legal colocar isso aqui. E outro é o Elben também, da Bioactive Biomateriais, que é uma empresa nacional que passa por todos os problemas de uma empresa nacional, que no Brasil não é para amador, e que um dia você vai conhecer o Elben, a Bioactive, ela lançou agora no Congresso, no CIOSP, e daí já estava em fase operacional, é um produto para regeneração óssea espetacular, cara, assim, aqui em Indaiatuba, sabe? E num parque de desenvolvimento que você fala, nossa, parecia coisa de outro mundo, e a gente faz muita coisa legal aqui dentro. Então precisa sempre dar, olhar para a empresa nacional de odontologia. Tanto que na semana que vem, na quinta-feira que vem, eu vou falar com 3 CEOs de empresas nacionais ligadas à odontologia. Que isso é muito relevante. Eu acho que se nós somos a maior odontologia, uma das maiores, né, do mundo, então daqui tem que sair tecnologia também, né, Kina? Não, eu vou te falar que as empresas nacionais, elas têm que ser muito valorizadas, e elas cresceram muito, não só no sentido de tamanho, mas em termos técnicos. Né? A gente muitas vezes tende a subestimar, né, nossa indústria. Não, se você for visitar os parques industriais, você fica maravilhado. Nós temos aí tecnologia de ponta sendo aplicada. É espetacular. Não, eu vou falar pro Weber que um dia eu levo o Kina lá, vou levar, porque eu fiquei impressionado. Eu falei, não, isso no Brasil, eu fiquei impressionado, assim, do que eu vi. Como eu já tinha ficado na R-Crio, um que vai vir aqui é o Zé Ricardo da R-Crio, como eu vejo que o Fábio Bacher é o outro, que é da Enfys, agora virou Medens, quer dizer, lutando, sabe? Mesmo a Neodent foi vendida, foi negociada no Brasil fora, mas é tecnologia aqui, né? Foi feita aqui, foi toda construída aqui. Então, acho isso, a gente tem que, sabe, tá na hora nós somos da geração, né, da década de 80, que tudo é importado. Fiorucci. Realmente, uma época onde a diferença tecnológica o Brasil era muito fechado. As empresas aqui não conseguiam captar tecnologia, então era muito diferente. Hoje é completamente diferente. Hoje tudo é globalizado. A gente tem que tirar o chapéu para essas empresas. Precisa, porque, como se diz, Brasil não é para amador. Kina, teu amigo Ronaldo Irato, nosso amigo aí, ele colocou o tema dele, foi no finalzinho do ano passado, ainda a gente estava começando o processo da Lumes da odontologia, que é exatamente para dar voz a quem participou do livro, então, publicamente te agradeço. O marketing do cuidado na odontologia não seria o que é se não fosse a contribuição de vocês, e a sua, então, foi espetacular, não exagerei, pessoal, quando escrevi as coisas do Kina, eu pedi um vídeo, ele me entregou um documentário, mas ele falou que a odontologia tá chata. Né? Você acha, como é que você vê essa coisa da odontologia tá chata? Você quer falta, o do Ronaldo, eu sei o jeito dele pensar, é falta de criatividade, né? Como é que você vê a odontologia nesse momento? E vamos contextualizar um pouquinho pós-Covid, agora tem essa onda de pré ou pós, né? Mas pré-Covid, como é que a odontologia estava até esse momento? Agora é um momento peculiar. A gente não pode jogar sentimentos em cima de nada, né? Isso é antropomizar, né, a coisa. A odontologia não é chata, chata é o Hirata. Né? Ele falou de você também, tá gravado também. Depois nós vamos fazer uma cariação. Você sabe que ele é meu irmão, né? Então, eu sei, lógico. Eterna né? Na verdade, é assim, ó, a odontologia ela vai ser chata se você é chato com ela e você vai se empolgar com ela, você pode... Então, a odontologia é o reflexo do que você coloca nela, sem dúvida nenhuma, né? Se você acha que a odontologia está chata, talvez você tenha que mudar. Você tem que descobrir por que ela está chata para você, né? Então, a odontologia, ela, como qualquer outra coisa, é o que você coloca nela. Então, eu não vejo a odontologia de maneira nenhuma como chata. Ela é bastante desafiadora, é uma paixão, né? Eu
conheço muitos e muitos dentistas e vejo refletido em muitos amigos essa paixão por esse amor, e eu vejo que eles trabalham com o intuito de realmente fazer esse negócio ser bacana, ser algo que realmente, como diz o Baratieri, ser a melhor profissão do mundo, né? E eu vejo dessa maneira, né? Se ela está chata, tem que perceber que não é ela que está chata, é nosso sentimento com ela que é isso, né? Que, na verdade, serve para todas as outras profissões e para outra. Você vê que a gente perdeu, talvez em algum momento, essa quantidade de faculdades que abriam, né? Quando eu saí em 2015, 278, quando eu voltei 504 agora na consultoria, no ano passado eu retornei 504 faculdades. Você acha que isso deixou a profissão menos vocacional? Você acha que a gente era mais... Mas você falou, você não foi vocacional também, né, cara? Eu também, a gente foi... O Scopin falou isso também com 17, 18 anos, eu não sabia, fui pensar nela ali dentro, mas em algum momento você tem que se apaixonar, né? Você tem que se apaixonar. Como é que você faz para se apaixonar? Você tem que conhecer aquilo que você está fazendo, né? Isso é notório. Toda vez que eu quero, quer dizer, que eu me apaixono por algo, é por algo que eu conheci, que eu conheço. Você não se apaixona pelo que você não conhece, pelo que você não entende, pelo que você não sabe, né? Então, aquela história de eu vou fazer aquilo que eu gosto, né? É aquilo que eu realmente entendo e sei fazer. Então, é muito mais fácil você se apaixonar pela profissão do que você se encaixar numa profissão ou achar uma profissão que você é apaixonado por ela. Perfeito. Então, uma vez que você começa a fazer aquilo, e você começa a se dar bem com aquilo, você começa a se apaixonar por aquilo. Então, não é uma questão vocacional. Logicamente que quando você fala assim, eu entendo que foi até uma das perguntas que você tinha feito ali sobre, naquelas entrevistas, e que tem várias formas de você olhar essa questão. Lógico que poderia ter sido feito algum tipo de manobra para impedir a proliferação de cursos. Poderia. A questão isto é certo? Você controlar o mercado, estando num país dito capitalista e democrático? Perfeito. Porque quem regula mercado num país capitalista e democrático... É o mercado, é o consumidor. É o consumidor, é o consumo. É porque se está abrindo, então porque tem mercado, né? Tem mercado. É como qualquer outro. Nós temos uma taxa de desistência muito alta, né? Outro dia eu estava procurando esse número, eu confesso a todo mundo aqui que eu falei, porque alguém falou aqui numa live, 64%, eu fui buscar esse número, eu não achei, Kina, não vi um lugar assim, sabe, que fez uma pesquisa, que realmente tal, mas eu acredito que tenha muita desistência pelo que a gente conversa com as pessoas. A gente encontra, não é raro você encontrar, eu sou dentista, que depois eu abri uma loja, eu sou dentista, depois fui virar consultor. Assim, tem muito disto, né, da desistência também, que mantém um certo equilíbrio. Mas é uma profissão um pouquinho mais feminina, né? Então as mulheres têm uma tendência, isso não é machismo nenhum, é número mesmo, a questão da gravidez, de tudo, a parar um pouquinho a profissão, e depois quando volta, não volta, tal, mas ao mesmo tempo, o que você mesmo falou, nós temos um CPOD diminuindo vertiginosamente. Cara, quando que veio a estética dentro da tua carreira? Em que momento ali você se definiu para a estética, para a gente chegar no tema aqui, que a estética é ética? E por que se levantou? Isso foi no terceiro ano da faculdade. Já na faculdade mesmo você já escolheu. Porque eu sempre trouxe essa veia de desenho. Né? Eu trabalhava muito com arte. E realmente a odontologia ela tem ela é muito tecnicista, a minha paixão maior. E um dia eu estava fazendo uma pesquisa e caiu na minha mão o livro do Troque Seu Sorriso, né? E aí eu vi um outro
outro patamar. Falei, nossa, cara, esse cara, um dos primeiros livros de estética. E logo do lado tinha o livro do Peter Scherer, que era o primeiro livro técnico de estética. E eu fiquei vidrado naquilo. E dali para diante eu falei, bom, o que trabalha com isso? Como é que é isso? Como é que trabalha? O primeiro livro que eu tinha visto que estava falando de cor, por exemplo, né, de forma, de não sei o quê. Não como fazer a restauração, mas como era a forma da restauração, como era isso, como era aquilo. Então aquilo me encantou demais, aquilo vinha muito de encontro ao que eu gostava. Né? E aí eu comecei a me aprofundar nesse assunto. Então já vem dessa situação aí. Você já tinha, sei lá, você já tinha uma vantagem, vamos dizer, competitiva boa, né, cara? Porque essa noção do desenho, da tridimensão, isso daí ajudou bastante, né, a tua formação técnica em desenho, né? Eu acho que sim. Eu acho que se você já traz essa bagagem, é ótimo, né? Isso tudo, porque tudo agrega, né? Tudo agrega. Então, eu acho que é espetacular essa ideia de se você consegue trabalhar com o desenho te dá uma percepção, né? Apesar de ser bidimensional, quando você desenha, aumenta a sua percepção tridimensional. Então, você tem que transmitir para o desenho essa sensação. Isso ajuda muito, eu acho, né? Profundidade, você tem uma noção de profundidade, você tem noção de... Eu acho que ele agrega muito. Você precisa ter isso? Não. Mas se você tiver, isso é legal. Eu acho que agrega muito, né? Cara, por que você colocou que a estética é ética? Se você chamou atenção para isso, é porque em algum momento você deve ter passado próximo de um pensamento ou de alguma situação que te levou a um pensamento que ela pudesse ser vista como antiética, né? Para levantar. Na verdade, a questão seria, a estética é ética? Seria mais uma pergunta do que uma exclamação, né? A estética é ética? Porque hoje se fala muito nessa questão da ética profissional, especialmente por conta de que se valoriza demais né, a estética e isso tudo. Bom, o que acontece é que a estética ela nem é ética nem a ética. Né? A estética é um conceito. A ética, ou ser ético ou não ser ético, é de cada um de nós. As nossas ações, a forma que a gente conduz as coisas que podem ser éticos ou não éticos, éticos ou aéticos. E não é estética. Muita gente tem falado mal, né? Digamos assim, denegrido, né? Quem trabalha com estética, porque a estética é isso, porque a estética é aquilo. Quer dizer, deixa de valorizar o que é os pontos pilares, né, do tratamento odontológico, que seria saúde e função. Mas, desde sempre, quando você estuda, né, a odontologia restauradora, você vê que os pilares, na verdade, não são dois, são três. Não? Então, é saúde, função e estética. Sempre foi saúde, função e estética. Que é da natureza, né? O belo faz parte da natureza. Né? Então, essa questão de ser ético ou não ético não está relacionado à estética. Está relacionado à pessoa, né? Como é trabalhado essa ideia. E não dá para você falar sobre estética como algo ético, porque não existem regras para isso. Não existe uma relação direta de uma coisa com outra. Não. A ética está relacionada ao ser humano e à sociedade. Não é nem a um ser humano. Sim, é um conceito social. Ao ser social. Você sozinho... Eu acredito que depois exista uma ética convergente, a ser convergirmos para ela, mas ela, por hora, ela é social. Não, a ética são regras sociais, né? Convenção. Né? Convencional. Eu gosto muito desse campo, né, filosófico todo. E eu estudei alguma coisa sobre esses assuntos, escrevi já várias colunas sobre isso, né? Então, você vê, nós temos dois tipos de ética, né? A ética, que é considerada mais filosoficamente, é o que a gente chama de ética deontológica, né? Vem de deons, que é dever, né?
que vem lá de Kant, né? Kant. Então, a ética aí nesse setor, ela tem duas obrigações. Ela precisa ser universal e precisa ser categórica. Universal significa dizer, todo mundo concorda que aquilo é a regra a seguir. Ela é universal. E ela é categórica no sentido de que, uma vez que se aceita esta regra, você não dá brecha para fugir dela. Ela é categórica, você sempre vai fazer. A ética, um sentido ético desse negócio comum a todo mundo, por exemplo, é não matar. Certo? Você não deve matar outra pessoa. Está no inconsciente coletivo que isso é universal. Isso é universal. Você pode estar lá no Islã, você pode estar lá no Japão, você pode estar onde você quiser, não é ético matar outra pessoa. E é categórico, ou seja, você não pode querer achar uma desculpa para não seguir. Ah, mas foi em legítima defesa. Você quebrou o padrão ético. Certo? Se você fosse pensar em ética, seria isso. Certo? Então, na estética, como é que você aplica isso? Você conhece alguma regra universal para estética, que todos vão concordar e vão seguir? Não, não existe. Ele precisa ser categórico? Não tem como fazer isso categórico. Ou seja, não existe uma regra de estética que vai se relacionar diretamente com esse tipo de ética. Agora, existe uma segunda ética que talvez aí flexibilize para todo mundo entender, que é o que a gente chama de ética consequencialista, que é onde não é o dever, como na deontológica, que é o mais importante, e sim a consequência daquilo que eu faço. Então, quando eu aplico a estética a uma pessoa, né, meus procedimentos, se a consequência é positiva na vida daquela pessoa, ela está valendo, ela foi ética. Né, por consequência. Não pelo que eu fiz, mas pela consequência do que eu fiz. Entendeu? Então, que é o não fazer para o outro o que você não quer para você, que é a regra universal do respeito mútuo. Do ponto de vista daí. Porque aí entra essa questão, né? É o que a gente chama de ética consequencialista ou utilitarista, ou seja, é o resultado que importa. E o resultado não é o resultado se ficou bonito ou feio. E quem recebeu, ou nós que participamos da ação, todos ficamos felizes com o resultado. A consequência foi positiva. Entendeu? Nessa reflexão das pessoas envolvidas. Você já foi sem querer antiético? Você já entregou alguma coisa que a pessoa não ficou nada satisfeita? Já, eu poderia dizer. Num conceito, estamos falando no conceito lógico, conceito de consequência. E a gente filosófico. acho que às vezes ainda se mete em armadilhas, né? Ainda se mete em armadilhas. Logicamente que eu já fui coagido pela situação, por pacientes, até mesmo pelo fator financeiro, a fazer coisas que eu não deveria ter feito. Isso acontece. Não, sim, é da nossa humanidade. Então chega uma pessoa com um sorriso, dentes lindos, maravilhosos, eu olhei e falei, isso está lindo, não precisa fazer nada. A gente fala, mas eu queria mudar, eu queria botar lentes. Eu não deveria colocar a lente porque, olhando bem, não precisaria. Mesmo aquela pessoa tendo essa ideia, né, eu poderia argumentar e, de repente, com a minha argumentação, eu até tirava isso. Porque demover da ideia. Estava meio indecisa. Eu, dentro da minha ideia, falei, não, poxa, mas se eu apertar também ela faz, o que ela quer fazer. E financeiramente é interessante. É o dilema, né? E eu fiz. E eu me arrependo de ter feito. Eu não fui ético, entendeu? Porque eu sabia que se eu argumentasse mais, a pessoa ia ficar feliz com o sorriso que ela estava. Então eu não fui ético naquele momento. A consequência daquilo, né, a longo prazo, não é bom. Foi bom naquele momento, talvez para o paciente, né, eu convenci ela a fazer. Então acho que aí começa a entrar realmente esses valores. Então, nesse sentido, parece que tem uma terceira ética, né, cara? Porque você pensar assim, consequentemente,
A pessoa recebeu o que ela queria. A consequência para ela aconteceu e na visão dela você foi um herói, um deus, o cara ou simplesmente satisfez. Mas você não se sentiu assim. Então essa ética consequente ela é da visão do observador e nossa, né? Também. Então, aí que entra uma linha bastante tênue que é muito interessante. Eu estou provocando. Quando você veja como é que é uma percepção muito delicada isso. Porque chega uma pessoa para mim, eu analiso ela e ela vem, eu gostaria de mudar meu sorriso. A análise do sorriso é uma coisa, a análise da pessoa é outra. Por que ela quer mudar o sorriso? Perfeito. Existem duas situações que fazem com que essa pessoa queira mudar esse sorriso. Falando psicologicamente agora. Tá. Uma, autoestima. A autoestima, na psicologia, significa o quê? É aquele conceito que a própria pessoa tem dela. Ela com ela. Dentro da autoestima, você pode ter uma autoestima, né, valorizada ou uma baixa autoestima. A identificação de uma baixa autoestima me faz pensar em fazer as facetas para melhorar a autoestima da própria pessoa. Mas existe uma linha tênue que é a vaidade. A vaidade não é a percepção da pessoa com ela mesma, mas é a percepção que ela quer que as outras pessoas tenham dela. E essa que é a parte mais perigosa, porque ela quer a aceitação da sociedade para com ela. E ela projeta, por exemplo, um exemplo apenas, que num sorriso ela vai ter esta aceitação. Se eu consigo identificar essa linha tênue, é melhor não fazer. Porque aí está fadado a ter problemas, porque a gente sabe que a aceitação não está na pessoa de lá, está na pessoa aqui. Então é nesse sentido que o profissional que trabalha com estética vai transitar entre a autoestima e a vaidade. Saber quando é o fator de atuação que vai levar realmente a uma melhora a longo prazo. Não há um imediato. Ao imediato eu convenço qualquer pessoa que se eu fizer as facetas vai ficar lindo, se fizer a resina vai ficar lindo. Nós temos, talvez que tenho duas considerações ao que você falou. Primeiro, vou começar pela segunda agora, esse poder de convencimento, né? A estética tem um fácil poder de convencimento. Ela é um produto muito até cruel assim para você ter na mão em relação ao ser humano, né? Porque um pouco de dúvida, de estima, nós não somos 100% resolvidos, a grande maioria, e também não deixamos de ter vaidade, que faz parte, né, nós controlamos a vaidade. Então, quer dizer, você tem uma arma na mão ali que é a estética, que brinca com isso, e se você tiver eloquência e técnica de explicações, você vai convencer com muita facilidade. A outra questão, então, ou seja, daí que vem a tua ética da sua consequência, né? Que você ser ético no escuro, é para mim, não sou ético para o outro. Sou ético porque eu quero ser na minha consequência, que é o dormir à noite de bem comigo. E a segunda coisa que você falou, a questão da autoestima e a baixa estima e da vaidade, a gente, hoje, as pessoas também se refletem muito no visual para buscar essas duas coisas, né? Quer dizer, busca-se uma autoestima ou um afago para a vaidade através do externo, que é uma coisa extrovertida na linha da psicologia também, e não introvertida, quer dizer, a versão que ela faz dela vem do externo, do espelho ou das pessoas. Ela não existe um pouquinho da falta da consciência, né, dessa busca interna. Você acha que as pessoas, essa busca excedente pela estética já é uma disfunção psíquica, né? Porque eu vejo umas pessoas que vão fazendo aquelas coisas, né, cara? Chega uma hora e vira o Michael Jackson, né? Uma coisa, né, totalmente esdrúxula, né? Então, exatamente. Essa coisa da sucessiva busca por estética, ela tem muito a ver com a vaidade, né? Sem dúvida nenhuma,
é muito mais a soberba do que qualquer outra coisa. Você pode ver que, geralmente, quem procura estética já são bonitas, né? Uma grande Frequente. parcela de pessoas que buscam estética, mas já, você olha, já são pessoas bonitas. E querem melhorar ainda mais aquilo. A gente chama de soberba já. Então elas acostumaram com essa droga? Elas precisam de mais droga? Será que... Não, mas então, isso que tem que ser entendido. Porque quando você faz por vaidade, o que você quer? Você quer a aceitação do outro. Se você consumiu já, você fez uma estética, não sei, você fez um lifting, ou fez uma bichectomia, fez qualquer coisa. Imediatamente você tem a aceitação. Nossa, como você ficou linda, como você ficou lindo com isso tudo. E daqui a pouco passa um mês, uma semana, um mês, já acabou. Esse efeito já acabou. As outras pessoas já viram você com aquilo. Sim, o efeito estético é muito rápido, né? Já foi. Por isso que quando você aplica por vaidade, a coisa é assim, volátil demais. Entendi. Quando é para autoestima é diferente. Quando você trabalha em cima de autoestima, você faz o tratamento e a pessoa fica feliz pro resto da vida. Feliz enquanto aquilo está refletindo para ela aquela beleza. Não porque é o outro que está vendo, é porque ela está vendo nela mesma. Então, essa que é a questão principal de você entender o seu paciente. Está fazendo isso por quê? Está fazendo isso por quê? Qual que é a definição do paciente? E é muito sutil. Nem os psicólogos conseguem entender, lógico, para nós dentistas... Sim, estamos. Mas, se eu não tentar, piora. Mas é fundamental, né, o Kina? É fundamental o dentista como um profissional de saúde do relacionamento humano, do cuidado humano. Eu coloco isso no livro, uma parte inteira de psicologia, entender esses conceitos psíquicos, né, para determinar, porque tem muita gente, a gente pode estar falando aqui, não sabe exatamente essas questões, né, dos arquétipos, da extroversão, da introversão, da autoestima e da vaidade. Se a gente não conhecer um pouquinho isso, o nosso relacionamento fica muito pobre também, né, com as pessoas. E nós temos uma responsabilidade muito grande em relação... Porque você vai mudar o sorriso, e a sorriso Então, você vê, nós estamos conversando de algo muito difícil, realmente. Não é um tema... Não é. Já pensaram, várias pessoas com cabeças maravilhosas já pensaram sobre isso, mas não vamos definir. Muito com o Escoquim, conversando muito com o Hirata sobre diferentes assuntos. Um desses assuntos, especialmente com o Hirata, a gente conversa muito sobre essa parte holística, né? Mais geral de tudo. Então, quando você estuda isso, você começa a entender outras faces do que você trabalha. Por que a gente sentiu essa obrigação? Porque, de alguma maneira, a gente começou a forçar ou fortalecer a área de estética lá nos anos 90. Uhum. Quando a gente começou a entrar na mídia, quando a gente começou a ficar mais popular, tanto o nosso grupo como outros grupos começaram a ficar populares, né, na mídia, e a gente começou a aparecer mais em congressos e começou a trazer à tona a estética para o nosso meio. Mas chegou um momento que a gente viu uma exacerbação muito grande, e aí que eu senti uma necessidade de entender essa questão da estética vista de forma holística. Será que a gente aplicou tudo isso de forma técnica, a gente viu como é que faz tecnicamente, como a gente consegue, como isso dá um glamour para o profissional e tudo mais. Mas chegou um momento que a gente começou a ver que isso estava exagerado. E aí que a gente começou a estudar essa parte. Quando foi esse momento, Kenan? Mais ou menos, você sabe? Difícil determinar uma data, mas eu diria... Não, assim, uma época. Depois que eu lancei o livro, eu vi uma explosão muito grande. Então, estamos falando mais ou menos em 2007, né? Que então teve uma explosão muito grande em cima disso e a gente começou a ver realmente que a gente tinha que dar algum suporte. Pelo menos eu senti essa necessidade de entender melhor. Até como influenciador mesmo, sabendo o que você falou. E talvez é aquele negócio, emissor, né? O emissor, mensagem, receptor. Eu senti um pouquinho disso, agora quando eu voltei, falando de 2005 a 2015, falando de marketing,
de muitas vezes me sentir responsável pela incompreensão que as pessoas tiveram dessa palavra e como elas se utilizaram dessa ferramenta, que é o mesmo caso da estética. O marketing é uma ferramenta poderosa, ela pode ser usada para situações que não necessariamente são éticas ou até consequentemente boas para a nossa profissão. Então, se você juntar a estética, vou pôr aqui o Kina, e juntar o marketing, você tem uma composição de manipulação do pensamento e do consumo humano até cruel, né, às vezes. E aí eu até concordo com o Hirata, porque a gente tem visto essa junção e ela tá meio que explosiva na mídia, né? É perigosa, é uma junção perigosa. Uma pessoa que trabalha muito com estética, com um marketing potente, isso realmente se torna perigoso no sentido de você começar a ofertar a estética pela estética só, sem consequências da função, da saúde, da longevidade ou do que vai ter como consequência lá para frente. E é isso que mais pesa hoje, né, nessa situação. E só chamar uma atenção aqui para a gente estar usando uma palavra, mas eu sempre gosto de corrigir, Kina, porque exatamente essa vem até a questão do marqueteiro, né? O marketing é uma disciplina maravilhosa da área administrativa. O marketing traz com ele, dentro da caixinha dele, a comunicação, que é isso que nós estamos fazendo aqui, entendeu? Faz parte do relacionamento humano, faz parte de vender uma ideia. A questão do marketing é que nem a estética. A ética dela tem como usar. Não está relacionada, o peso não está nela, entendeu? Marketing é um conceito, que nem a estética, é um conceito, né, de como comunicar algo. O que você vai comunicar e a consequência daquele algo é que é o problema. Então, as duas áreas, elas são perigosas porque elas são muito poderosas em termos de encantamento humano, e aí eu uso a palavra encantamento mesmo, viu, Kina, que eu não gosto. Encantamento me dá a sensação de enganação, né? Tô hipnotizado, né? Não gosto da palavra encantamento. Ele me encantou. Eu falei, encantou, ele né? Te deixou fora dos sentidos. Daí você não tem... Não, é diferente de surpreendeu. Pô, me surpreendeu, ou eu admirei, eu gostei. O encantado é fora. Então você pega o marketing como ferramenta de comunicação, a estética como um elemento de consumo humano de relacionamento, e junta as duas coisas de maneira equivocada, ou com intenção errada, ou vamos falar até na palavra ignorando algumas coisas, para não falar que está usando maldosamente, você tem uma bomba nuclear, né? Você tem um efeito devastador. E daí você junta a síndrome da sobrevivência, né? Exato. Que é o mercado caótico, a coisa complicada, e falar assim, aquilo que você falou, e que você foi generosíssimo e ético e humano, de falar, cara, por grana, às vezes a gente aceita uma coisa que não deve. Exatamente. Uma população de dentistas jovens, onde você escreveu aqui, até para mim, uma coisa que eu vou entrar nesse tema, já aproveitando o gancho, os formadores, né, as faculdades, já mudando um pouco o assunto, que deveriam ser os formadores de opinião de uma modernidade odontológica, parece que ainda formam dentistas do passado. Você acha que as empresas, a tecnologia, os grupos como você, um professor, vai mais rápido do que o Julie falou disso aqui também, né? Vai mais rápido do que as faculdades conseguem colocar dentro da grade? Vai mais rápido que os professores, né, parece. Eu acho que nós temos que ter dentro das universidades uma ideia de renovação mais constante. Nós temos ainda nas universidades o que a gente chama de túnel do tempo. Se eu ou você, às vezes a gente vai assistir uma aula na faculdade e ainda tiver, no nosso curso, ainda tiver aquele professor, de repente a gente vai ver a mesma aula que a gente teve. Não é incomum isso, entende? Então, não houve uma renovação do conteúdo. Houve uma acomodação.
Então, a gente tem que entender que hoje tudo é muito dinâmico. E se nós estamos do conteúdo, e se for falar da forma de então transmitir, pior ainda, né? Isso aí é a coisa muito longe. Mas vamos falar do conteúdo. Por exemplo, ainda é muito raro você encontrar cursos de odontologia onde na graduação se ensina a fazer facetas. Se ensina a fazer coroas, mas não se ensina a fazer facetas. Como é que um dentista atual, clínico geral, pode entrar no mercado sem saber fazer uma faceta? Ele está sem uma das armas mais potentes que nós temos para restaurar um dente no seu sentido funcional, biológico. Ele não pode enxergar aquilo como uma coroa, ele tem que enxergar como uma faceta ou como um preparo mais conservador. Entende? Então, se ainda se acha que o que se aprende na graduação é até esse limite e daqui para cá é para especialista, eu até concordo que tem algumas situações assim, mas nós temos que encaixar isso dentro do que é o mais correto a ser feito e que um clínico geral tem que saber fazer. Então, existem hoje coisas que o clínico geral, se ele não souber fazer, ele está fora do mercado, ele já sai fora do mercado. Entende? Imagina um cara que saiu hoje da faculdade e ele não sabe fazer corretamente uma cimentação adesiva. Por quê? Porque lá na universidade se acha que a cimentação adesiva é para um especialista. Não faz sentido. Entende? Então, há que se renovar constantemente o conteúdo na graduação. A gente estava no contexto da universidade, da faculdade. Vou botar minha cara para bater, tá bom? Minha cara para bater. Porra! Para isso estamos aqui. Vamos lá. Quando você aprende endodontia, muitos cursos de odontologia na graduação ensinam a fazer um conduto, 2 condutos, molares já são especialistas. Assim? Mais ou menos. Não é o grau de dificuldade, é o fato de ter 3 raízes ou 3 condutos, não sei quantos condutos, faz com que seja para especialista. Quando você sai, qual é a quantidade de endodontias para o setor anterior e quantos são de molares? A epidemiologia mostra que a quantidade para molar é muito maior. Aí a população está precisando de fazer uma endo na molar e só pode ir no especialista, porque o clínico não sabe fazer. Não sabe fazer, nem vai pôr na mão. Não é que o clínico... Porque, na verdade, é o grau de dificuldade. Se tem lá uma dilaceração, logicamente, isso é para o especialista. Não é o fato de ser molar. Mas como existem molares que são fáceis também, fáceis, entre aspas, né, de se fazer. Um clínico pode tratar um molar, desde que saiba fazer. Mas se na Mas dentro do padrão anatômico, né? Então, mas a gente sabe que não é assim. Só aí você tem um disparate no quê? Na epidemiologia do que a população precisa e do que o clínico que atende a população consegue fazer. Então, há um desnivelamento aí. Então, precisaria acertar isso. Assim como, hoje, se você vai fazer uma restauração, você precisa muito mais saber procedimentos restauradores minimamente invasivos do que uma prótese do tipo coroa total. Né? Para que vai ficar fazendo um ensinamento hoje? Não é que não precisa, mas... Não é a quantidade de dedicação para cada coisa. Uma RMF. Por que vai ensinar uma restauração metálica fundida hoje? Não precisa. Ensina a fazer uma onda, uma inlay de cerâmica ou de resina, ou alguma coisa nesse sentido. Você precisa acertar mais o conteúdo para dar uma formação mais contemporânea ao clínico que está saindo. Ao generalista, ser mais generalista, né? Isso a Maristela falou disso aqui. Quer dizer, precisamos de dentistas formados generalistas com maior qualidade. A gente não tem uma boa qualificação generalista. Então, nós precisamos ver o conteúdo programático que está sendo dado aos nossos colegas na graduação. Né? E dar para eles condições de saírem ao mercado em pé de igualdade. Hoje, você sabe que... Kina, mas você dá aula em faculdade? Eu dei aula por 18 anos. Hoje eu já não dou mais aula em graduação. Em graduação. Tem 18 anos como professor de graduação. E eu vou dizer que é uma paixão.
Eu gosto quando me convidam para falar mesmo de gestão, eu falo de empreendedorismo e carreira e psicologia, eu falo de outras coisas, não dá para falar de gestão, né? É engraçado, as pessoas me chamam sempre para falar de gestão e marketing, eu falo o que eu quero, mas o tema é gestão e marketing. Mas assim, hoje se pegar, Jolie, vou pegar os caras que passaram por aqui, para não ser até só para ter uma linha de conduta. Jolie, não dá aula em graduação. Você não dá aula em graduação. Irata não dá aula em graduação. Scopin não dá aula em graduação. Luposelli, estou falando os que passaram por aqui, não dá aula em graduação. Maristela não dá aula em graduação. Por que essa galera não dá aula em graduação? O que falta? Porque assim, a gente fala desses caras, mas você falou da cara para bater, estamos trocando a bola aqui. Porque senão, se aquele cara da faculdade virar um quina, ele também vai sair? Por que acontece isso? Não, bom, aí eu não posso falar pelo outro. Eu veio na cabeça agora, desculpa sair curta. Prometo que depois eu vou perguntar tudo para os outros. Eu posso falar Justo eu. Pelos outros. É lógico, eu preciso para você. Logicamente que olha o Scopin aí, olha o Scopin, cadê ele falando dele? A graduação foi, primeiramente, o fato de que chegou um momento na minha vida profissional que a minha agenda não comportava mais o tempo fixo da graduação. Porque, como eu estava na universidade estadual, eu tenho que cumprir determinado horário, eu preciso estar na universidade de tal hora a tal hora, todos os dias, assim, assim, assim. Chegou uma hora que ficou muito incompatível a minha agenda. Então tem um pouquinho da lei nossa, das regras da escola. Porque nos Estados Unidos, universidades inglesas, é normal você ter um cara que é CEO de uma empresa ou foi ser professor, né? E se confunde muito o presencial com efetividade de trabalho, né? Sim, não é quanto tempo você está lá. Significa também que eu não estou trabalhando para a universidade. Pô, que graduando não gostaria de ter um quina um dia? Não sei, mas... Então teve muito esse problema de agenda. E a outra coisa é que chegou um momento que também houve uma incompatibilidade da filosofia que eu gostaria de aplicar na graduação e a filosofia imposta pelo sistema. Eu não conseguia mudar alguns padrões que eu gostaria. Eu tentei, de verdade, quem me conhece a minha vida acadêmica, viu que eu lutei muito para fazer a mudança dentro do currículo, para que alguns padrões fossem trocados. Infelizmente, eu não consegui, não tive a força suficiente para conseguir as mudanças que eu queria. Então, essa falta de compatibilidade da agenda com essa questão filosófica me fez sair fora da universidade. Foi até um... Entendo. O Jolie colocou mais ou menos a mesma situação. Quer dizer, ele não se entende, o que ele queria aplicar como metodologia não se encaixava e resolveu fazer com o implante pélvico fora. Né? Quer dizer, e essa é a minha pergunta, né? Porque isso parece dar uma... Nós temos um baita time, é isso que eu estou querendo dizer como odontologia, entendeu? Como classe. Temos um baita time, mas esse time não está... lógico, pelo amor de Deus, tem grandes professores aqui que dão aula para graduação, passaram vários France, acho que muitos maravilhosos, pelo amor de Deus. Mas a gente vê também com muita comumente, como você, os que eu citei, que não estão. E, pô, a gente fica pensando, o que não seria para um graduando mas deixa eu te falar uma coisa, mas isso é culpa nossa, tá vendo? Isso é culpa minha, não vou falar pelos outros, mas é culpa minha, lógico. Eu deveria ter mais força, mas eu com eu mesmo, ter me forçado talvez a ficar lá, combatido mais o sistema, tentado trabalhar, como a gente está numa democracia, eu tenho todo o direito, né, de questionar aquilo que estava sendo feito. Né? Não posso forçar ninguém a mudar, mas eu poderia questionar mais, ficar mais tempo, poderia ter ajustado mais minha agenda e ter permanecido, entendeu? Então, é culpa minha mesmo. Eu poderia estar lá
Não, e eu te agradeço porque sempre eu te falei isso, né? Quando a gente ia conversar, eu falei, cara, nós vamos abrir aqui porque interessa a pessoa Quina, não o professor Quina, o dentista, é a pessoa Quina, e abrir isso pra gente, porque eu acho que esse momento, Quina, que a gente está da comunicação, onde a gente estava acostumado, pessoas como nós mais velhos, não vou entrar no Instagram, só tem besteira, e agora a gente, por toda essa paralisação, a gente vem. Nossas lives podem não ter 1000, porque talvez a gente não esteja falando em acessibilidade de comunicação, mas em qualidade de comunicação. Mas isso talvez já não seja um momento dessa comunicação ficar mais aberta às pessoas, o teu pensamento, para quem sabe lá dentro não mudar. Porque a briga do Quina sozinha ali dentro de uma sala não é vista, né? Não é reverberada. Talvez esse seja o canal de reverberar. E essas situações sejam que tenham que acontecer mais, né? Essas discussões, para que a gente, talvez de fora para dentro, promova algum tipo de mudança. Você acredita, né, que existe essa possibilidade? E voltando a falar da Reupodonto aqui, né? Um dentista ali do consultório, Luiz Braga, comum, vai lá, faz um movimento, consegue 77 mil assinaturas e vai chegar a 100 mil ainda em maio, com certeza. Quer dizer, a gente tem uma força, né? A gente pode se movimentar. Sim, esse sentido de comunicar, dar mais informação às pessoas, né? Eu acho que sem dúvida nenhuma é um dever, né, da gente que se propõe a entrar no mundo da docência, trabalhar com isso, trabalhar com essa situação. Eu, na minha carreira como professor, eu sempre tive um filme que me direcionou muito. É um filme muito antigo, até demodé, né? Que é Ao Meu Mestre com Carinho. A primeira vez com Sidney Poitier. Sidney Poitier. Então, isso conta muito a história do que é ser um professor. Quem não viu, vejam. Quando eu estava na graduação e dava aula na Universidade Estadual, a Universidade Estadual, lá no início, na década de 90, tinha apenas 20 vagas por turma. Então, você tinha um vestibular extremamente concorrido. Era algo como 100, 80, 100 por vaga. Então, quem passava na peneira do vestibular era um estudante realmente muito qualificado. Ele estudava. Depois, mais ou menos uns 5 anos depois, abriu cursos particulares, privados aqui, né, na cidade, e esses cursos também chamaram os professores da universidade para dar um reforço, para dar aula na graduação nesses cursos. E, logicamente, para a gente era uma maravilha, porque era um novo mercado aberto. Como eu sou da área de prótese, alguns professores começaram antes de mim, para dar a aula nos cursos privados. Nos cursos privados, especialmente um curso iniciando, a demanda no vestibular é muito baixa. Você tem lá 1 para 1, às vezes até menos, né, candidatos por vaga. Ou seja, você não tem uma concorrência para entrar. Então, o tipo de aluno que acaba entrando em um curso como no outro, tem uma avaliação inicial diferente. Tá certo? Tem uma avaliação diferente. Não quer dizer que um é melhor que o outro é pior. Não, a avaliação para entrar é que é diferente. Bom, aí alguns amigos que davam aula no curso privado, desculpe, no curso estatal, da estadual, e também davam cursos em outras entidades, falavam, olha, é a pior coisa do mundo. Falei, por que é pior? Porque os alunos não têm interesse nenhum. Até hoje eu escuto isso de alguns amigos professores. Eu escutei bastante isso aqui. Não tem interesse nenhum. Eu até posso entender se não tem interesse nenhum. Só que aí você lembra do filme, Ao Meu Mestre com Carinho. O que é o meu mestre com carinho? Aquele professor que entrou clássico, né, substituto, pegou uma classe onde os alunos estavam todos por baixo. Um era traficante, o outro tinha que trabalhar pela manhã, outra era uma mãe solteira, a outra tinha problemas com os pais e tudo mais. Eles não queriam assistir aula. Não tinha. Qual foi a ideia do filme?
o meu mestre com carinho é onde o professor vai e tenta entender o aluno e traz o aluno para a escola. É o professor que vai trazer o aluno para a escola. O professor que dava aula na estadual para um aluno que passou num vestibular de 1 para 100, já pega um aluno que está acostumado a estudar, digamos. Um exemplo apenas, hein? Não generalizado. Ele quer dar a mesma aula para um outro tipo, um outro perfil de aluno. Ele quer que o aluno se encaixe no modelo dele, não... Mas é a obrigação do mestre, do professor, ir buscar aquele aluno. Falar, olha, por que você não está... Poxa, deixa eu tentar mudar a minha didática, deixa eu tentar trazer esse negócio ser mais atrativo. É isso que você vê, essa é a diferença entre um professor mesmo e uma pessoa que simplesmente está fazendo uma carreira, né, de professor. Então, ninguém é professor, né, das 8 ao meio-dia, das 2 às 6. Você é professor 24 horas, porque é o espírito do professor. É você querer ensinar realmente. Se a pessoa não está entendendo o que você está falando, não é falar assim, esse cara é burro demais. Não é isso. Talvez seja a sua comunicação que está totalmente errada para aquela pessoa. E você tem que buscar. Perfeito, perfeito. Isso eu faço na consultoria hoje, do jeito que eu faço consultoria, está aqui vários clientes. Ele falou, ó, a gente tem 1 hora por semana para conversar, tal, a gente vai conversar ali. Eu falei, mas e se tiver... Eu falei, não, é 24 horas. Você não está entendendo. Eu sou seu consultor, sou seu monitor, você vai tá 24 horas ligado. Se eu não puder atender, eu vou te falar, não consigo agora, mas você vai ligar, não tem limite. Né? Porque nós estou mentorando a sua vida, não tem como eu colocar limite nisso. Né? É como um pediatra que não dá o telefone para você ligar de madrugada, quer dizer, você não vai querer ele pediatra, porque os meus filhos só tiveram problema de madrugada, não tiveram às 2 horas da tarde. É loucura, né? Dentista aqui é isso que a gente fala, já começa errado. Kina, qual que é a tua expectativa de mudança? E aí eu vou te provocar, tô te provocando porque eu sei que tem... A gente provoca exatamente assim, eu tô fazendo a mesma coisa, a gente fala do jeito que a gente sabe que consegue receber de volta. Por isso que eu tô levantando a bola alto para ele aí, porque eu sei que vem coisa boa de volta, mas o que é a tua expectativa? Eu não gosto de chamar pós-Covid, que eu acho uma besteira. Isso aí, eu não sei qual é o dia do pós-Covid. Hoje é o pós-Covid. Em Maringá já está no pós-Covid, aqui, né? Mas assim, nos anos que se darão, quais são as coisas, como é que você acha que as coisas vão acontecer? E eu vou fazer essa pergunta contextualizada numa coisa que você escreveu, que era como vai ser a odontologia daqui a 20 anos, né? Que era uma pergunta que você respondeu, todos responderam, mas que era uma brincadeira, né? Meio assim. Você colocou algumas coisas. Você já falava, na época pré-Covid, que o perfil do paciente ia mudar, né? Era uma das coisas. Que talvez essa junção de tecnologia, materiais que a gente conhece hoje, provavelmente nem vai existir mais, a gente vai ter uma completamente desconhecida do que tem hoje. Nós vamos ter um cliente tipo Cárie Zero, né? Zero Cárie é um outro tipo de tratamento, muito menos invasivo do que a gente está acostumado. Você também colocou as lesões não cariosas, né, como um avanço muito grande. E as crianças, né, a odontopediatria, tão assim, digamos, às vezes até desvalorizada, né, pela própria classe odontológica como uma área legal. E eu tenho, fiz consultoria para o Gabriel Politano, eu tenho várias referências de pediatras fantásticos, mas voltando a ser novamente valorizada. Como é que você vê? Primeiro, vamos falar sem questão de Covid, nada, daqui 20 anos, como é que você vê isso mesmo? Sem Covid, vamos tirar o Covid dessa. Vamos tirar o Covid. Depois a gente põe o Covid. O Covid nós vamos ter a curto e médio prazo alguma mudança. São uma análises comportamentais. Vamos falar da odontologia.
tecnicamente falando. 20 anos vai mudar de acordo com o perfil, né? Isso é muito importante. Isso eu tenho falado muito em aula, que uma das coisas que perguntam para a gente é onde a gente investe. Eu vou investir em que tecnologia? Não, você não investe em tecnologia, investe em paciente. Você tem que observar seu paciente. Qual que, o que é o futuro? Que bom. Porque você tem que pensar. É o que a gente fala, mas é bom vindo de quem é. Porque se você olha a década de 90, nós tínhamos um Brasil que era um país de alto risco a carga. Sem dúvida nenhuma, nosso CPOD era muito alto. Você vai passando o tempo, quando chegou 2010, o índice CPOD, agora eu não tenho exatamente os números, mas já jogava o Brasil como país... nos anos 80 era 7,3. Isso. 2010, 2,1. Então, olha a diferença que é o índice CPOD. Quer dizer, nós vamos 30 anos reduziu 200%. Exatamente. Você tem, então, uma diferença muito grande aí. Você tem a época, como eu tenho 53, então meu pai tem 86. Então, o que você tem? A geração do meu pai é desisentado total. Não é? Essa é a geração dos isentados. Você tem um intervalo do meu pai, para mim, que é uma geração intermediária, que é o desdentado parcial. E aí você entra na minha faixa etária, que vai dos 50 aos 60, que são dos grandes restaurados. Eu tenho grandes restaurações... Entendeu? Que é a odontologia que eu tive. Aí você pega uma geração para trás, que as pessoas que vão estar entre 30 e 40, já são pessoas com restaurações pequenas. Não é um MMOD, às vezes tem uma oclusal, uma classe 1. E muita estética desnecessária também. E talvez facetados, né? Facetados. Aí você pega a outra geração que está lá atrás desses, que estão aí para baixo agora dos 30. Esses são pacientes praticamente sem nada. Se você pegar a geração da minha filha, que está com 13 e outra está com 15, já é uma geração que não tem nada. Ela não tem nenhuma restauração. Né? Então, o que vai acontecer é que, à medida que nós estamos passando as gerações, esse naturalmente nós vamos... Né? Eu não tenho... Tudo é especulação, mas se você pega... Não, mas tem uma lógica natural de evolução da doença e da prevenção. Aí você pega um dentista jovem que está começando aí, ele deveria se importar muito, por exemplo, a se especializar demais em protocolos? Eu acho que não. Perfeito. Porque os próximos anos não indicam um aumento da demanda, indicam Perfeito. uma baixa significativa dessa demanda. Será que a gente tem que investir tanto em zircônia para os próximos anos? Uma indústria deveria investir muito em tecnologia de zircônia? Eu acho que não, porque a demanda deve diminuir significativamente em grandes próteses. Ô, Thalita, só até respondendo para a Thalita. Então, a odontopediatria irá acabar? Não, eu acho que o generalista, né, o que a gente está falando, vai ter que aprender a trabalhar com crianças praticamente todas. Né? As duas pontas elas vão ser cada vez mais valorizadas. O odontopediatra a geriatria, do geriatra do outro. Essas duas pontas vão crescer muito. Vão ser muito. Porque a geriatria é por causa dos problemas sistêmicos naturais, desgaste dentário, bruxismo, doença periodontal. Vai ser diferente, vão ser tratamentos diferentes. O que nós estamos querendo dizer é que os tratamentos que vão ser para o futuro, se você olhar o perfil epidemiológico, ele tende a mudar. Né? Então, nós temos aí o Paulo Vinícius, ele entrou numa área muito fantástica, que foi as lesões não cariosas, especialmente as lesões cervicais, né? E isso é uma tendência de aumento, sem dúvida nenhuma. Se a cárie está diminuindo, deveríamos ter acabado já com a profissão de dentistas, digamos. Em um momento iria acabar. Mas acontece que ninguém previa que as lesões não cariosas iam dar um salto. Né? Então, hoje, é extremamente comum dor pulpar? Não é mais dor pulpar. Pulpite, né? Em consultórios particulares, em centros. Lógico, existem áreas que são bolsões de pobreza que você encontra isso. Mas, se estou fazendo de forma geral, você vai ver que a pulpite ela diminuiu significativamente. Mas, em compensação, quantos pacientes chegam reclamando de sensibilidade? Não é? Muitos pacientes com sensibilidade. Qual que é a queixa? Sensibilidade. As lesões não cariosas vão aumentar.
erosão, abrasão, atrição, são as lesões que nós enfrentamos muito mais do que aquelas cáries enormes que a gente enfrentava nos anos 90. E tem uma diferença muito grande aí, porque a lesão de cárie todos nós sabemos resolver. A cárie começa num ponto e vai para dentro. Você tira a cárie e faz um buraco, obtura o buraco, restaura o buraco, obturação, restauração. Já essas lesões não cariosas, elas vão tirando de superfície e vão fazendo assim, ó. Então, você vai criar um buraco para obturar, para restaurar? Não, você vai laminar o que foi perdido, você vai repor o que foi perdido. Quer dizer, a forma de trabalho é completamente diferente. Novamente, se não entender isso lá na graduação e não saber sair de lá fazendo esse tipo de restauração, como é que enfrenta os problemas do essas não é novas, mas essas mais recorrentes lesões que nós vamos ter agora. A realidade de hoje, entendeu? Então, se eu faço uma projeção para o futuro, o que eu estou enxergando é isso. Não estou enxergando que vai sair um novo CAD/CAM com não sei o quê, papapá. Eu quero saber, e se eu tiver o mais importante dos CAD/CAM, o mais avançado dos CAD/CAM, mas não tenho paciente para fazer restauração? Exato. A tecnologia ela vai avançar no jeito dela. Pode ter impressoras 3D maravilhosas. A questão não é essa. A questão que tipo de problema? Qual é o tipo de problema nós vamos falar? Logicamente que esses problemas vão existir. Eu acho que essa é a demanda, vai começar. Vai sempre ter problemas de trauma, que aí entra... você tem o trauma, você tem o... Né? Especialista e tal, essas coisas vão ocorrer, mas não vão ser os grandes problemas. Então, se você for pensar de forma geral, você tem que olhar para o perfil do paciente. E como você mesmo acabou de falar, e a gente está vendo isso pelo Covid, o Brasil tem regiões muito diferentes uma da outra. Quer dizer, dependendo de onde você mora, dependendo do tamanho da sua cidade, dependendo do que é a sociedade local, você vai ter um tipo de problema instalado, ou com maior ou menor demanda. Mas de forma global, eu acho que é isso que vai ocorrer. Então, os dentistas que não estiverem preparados a trabalhar com esta nova realidade vão se dar mal. A gente precisa fazer essa projeção, especialmente o jovem, que está querendo buscar muitas tecnologias, né, exacerbadas até, porque é realmente glamuroso, é um mundo que é fantástico, mas talvez para daqui 10, 15, 20 anos, ele tenha que se adequar, na verdade, ao mercado, ao que é a demanda para o dentista. E uma delas, e um braço delas, não vamos esquecer, vai ser a estética. Já é e vai continuar sendo enquanto sermos humanos. Com uma ética, não que ela, e novamente, a estética não é nem ética nem a ética. Somos nós que vamos fazer ser ético ou não ético. Kina, antes da última pergunta, que essa daí eu faço geralmente para todos, mas pessoal, só não esquecendo, avisem os amigos como foi essa live. Daqui uma semana sobe no canal do YouTube, Lens de Consultoria, fica editada. É gostoso, porque fica mais gostoso de ver. A gente vai divulgar. E também uma outra atenção que eu queria era para o Help Odonto de novo, é um movimento do Luiz Braga, procurem isso. Kina, vai lá assinar, bicho, a gente precisa, por exemplo, tem um pedido agora emergencial de linha de crédito para odontologia, não nos colocaram dentro das chamadas linhas de frente de profissionais, nós somos linhas de frente profissional, entendeu? Não nos colocaram, nós precisamos desse recurso, os dentistas precisam desse recurso emergencial disponível para passar por essa situação. Nós que estamos, sim, vivemos num ambiente cirúrgico, né? Altamente fácil de infectar com tudo, não é só com Covid, porque parece que as doenças acabaram, né? Só tem Covid. Então, assim, e muito mais requisições, nós consultores estamos... o Hort, o Picanço, o Plínio lutando junto com o Luiz para isso, Estevão, Marcelo Braga, lutando para que a gente tenha mais representatividade. Não tem ligação política, não tem ligação associativa com nenhuma instituição, nada. É um movimento livre de um dentista, que eu gosto de repetir, comum, de consultório, pessoa física, que fez. Vai lá e assina. É importante para a nossa classe. E
Kina, que você falaria para um moleque, uma menina que está se formando agora, então, pegando essa coisa dos 20 anos, você tem um sobrinho, tio, tô com o meu canudo aqui na mão, da Federal, o que eu faço agora? Qual que era a sua orientação para esse cara? Minha orientação seria, a primeira coisa, vá buscar um mentor. Busca uma referência. Essa técnica, né? Busca uma referência. Pega uma referência que você acha bacana, que você tem afinidade pelo que você já viu ou pelo que você ouviu. Se você não tem nada disso, tenta buscar uma referência para a sua vida profissional. Aquela tal da modelagem, né? Que é extremamente importante. Estampagem, né? Modelagem, estampagem, eu acho que é muito importante. Você ter alguma referência para você se calçar no primeiro momento. E vai com muita calma. Eu sempre falo, né? Eu escrevi uma coluna que chama Carta ao Dentista. Carta ao Dentista, que a Jéssica colocou. Né? Que diz que você tem que entender que a odontologia não é uma corrida de 100 metros, que é uma corrida de sprint. Ela é uma maratona. Então não adianta sair correndo agora. Tem que ter a paciência para vencer. Você vai continuar correndo para o resto da vida. Então, se você quer vencer, você tem que ter paciência. Nada é assim instantâneo, a não ser a loteria. Você conseguir acertar nela. Senão, a sua vida profissional ela vai ser um acúmulo de várias e várias experiências que você vai tendo e você não pode desistir, porque algumas vão ser ótimas, outras vão ser ruins, e você vai aprendendo e você vai crescendo com isso. Vai ter momentos ruins, porque a pior coisa é o cara achar que não tem problemas, que a vida é sempre flores, não é? Então, tem que entender que nós vamos ter problemas. Como se vende aqui na internet, nos Instagrams, né? Que é só sucesso, só sobe, só sobe. Não é assim que funciona. Então, você tem que construir a sua carreira, mas com o que a gente chama de sustentabilidade. Por isso que não adianta você fugir da ética. Você vende o tratamento da jeito que estão mostrando, que alguns estão mostrando, né? E de repente você tem problema depois. Isso vai te atrasar toda a sua vida profissional. Então, cada uma dessas coisas te atrasa. Então, se você consegue trabalhar dentro de um padrão ético, você vai criando uma profissão, uma carreira com sustentabilidade. Cada um que você atende é uma pessoa que vai te trazer mais outra, e mais outra, e mais outra. E isso vai te dando a sustentabilidade no seu consultório. Mesmo em períodos de crise, seus pacientes fiéis ficam com você. Eles vão estar junto com você. As pessoas não vão porque você faz isso, faz aquilo. Até vão, né? Se eu fizer um estardalhaço. Mas depois, num outro momento, aquilo tudo vem água abaixo. Se eu não tenho a sustentação, né? Então é isso, eu acho. Perfeito, meu querido. Eu junto até, Scopinta aqui, ele falou também uma coisa que se junta ao que você falou, né? É um vestibular todo dia, né? Então é uma maratona com vestibular todo dia, e junto que o Pena também falou, também o Pena ainda não veio aqui, vai vir, mas ele falou assim, sucesso é quando eu vejo que aquele meu paciente, lá do começo da minha carreira, continua comigo no consultório e sem mais nada para fazer. Isso. Né? Então, assim, eu acho que essa live aqui, Kina, é uma lição de vida para o dentista, é uma lição de vida para como se vive a odontologia, e você é uma referência nesse sentido. Obrigado. Deixa eu só dar uma comentada, já que você me lembrou uma coisa. Eu fiz uma live com o Hirata. E a gente estava conversando nessa live o seguinte, a relação com os pacientes mudou muito, sabe? Eu já estou com 30 anos de carreira, né? Então eu já tenho pacientes retornando para mim, que são pacientes com 20, 25 anos, né, de atendimento. E a relação que eu tenho com esses pacientes antigos é completamente diferente da relação que eu tenho com os meus pacientes novos. É impressionante como se perdeu uma parte do romantismo da relação humana.
E é isso que eu acho que a gente tinha que recuperar novamente. Talvez isso tudo que nós estamos passando faça com que a gente consiga enxergar melhor e voltar a ter um relacionamento mais humano com o nosso paciente, que não é um cliente. Tomara. Cliente. As pessoas entre as pessoas, né, Kine? Eu acho que não é só na odontologia, né? Na prestação de serviço, né? Na honra de prestar o serviço ao outro. Isso. Como que, inclusive, da cultura japonesa, ser uma honra prestar o serviço ao outro. Eu gosto muito de uma frase esqueci o nome dele agora, mas ele foi do Hilton mesmo, dos hotéis Hilton. Vocês são damas e cavalheiros servindo a damas e cavalheiros. Ninguém é mais, ninguém é menos. É uma honra servir as pessoas, né? É uma gratidão, né? Estar de bem com as coisas, apesar das coisas como elas são. Isso que eu acho que é felicidade, né? Estar de bem, apesar de, né? Cara, bicho, se a gente ficar aqui, pra mim é uma delícia. Eu abro outra aqui, a gente vai tomando. Meu amigo, um brinde a você, um brinde a gente ter na odontologia um cara como Sidney Kina, que a gente não se conhecia muito, a gente tinha batido um papo lá na Clínica do Irata, né, lá que a gente se conheceu a primeira vez, a gente bateu um papo na inauguração, mas, cara, desde então eu fiquei seu admirador quando você mandou o vídeo, e é verdade que eu escrevi, eu fui lá no IN para ver ele. Eu fiquei esperando na saída da sala, é verdade ou não é? Fiquei esperando na saída da sala ali, ele sair, que nem tiete ali esperando, que o pessoal gruda ali. E, pô, fui agradecer, apertar a mão do Kina, porque você é um dos caras que eu tenho como uma referência como ser humano, mais do que dentista, de qualquer outra coisa. Bicho, obrigado por participar do livro, da forma que você participou. Obrigado por você ter aceito a live e obrigado por você existir na odontologia e ser referência para tanta gente. E tomara que a odontologia seja um pouquinho mais Kina para a gente ter uma ciência, uma arte e ciência melhor. Obrigadão, bicho. Agradeço do fundo do coração mesmo. Obrigado. Eu que agradeço essa sua iniciativa e essa oportunidade da gente poder conversar e num bate-papo como esse, a gente poder expor algumas ideias que não são muito... não existem muitas oportunidades, né? A gente poder fazer a ideia daqui é essa mesmo. Eu gostaria de deixar apenas uma mensagem, né? Por conta desse momento difícil que a gente está passando. Existe um escritor chamado White, E.B. White, que é um escritor infantil. Ele escreveu Stuart Little. Sabe? Acho que quase todo mundo assistiu Stuart Little no cinema ou na televisão. E ele uma vez escreveu que era um momento de crise, porque ele viveu naquelas crises da Bolsa pós-Segunda Guerra, que enquanto houver homens e mulheres honestas, apesar de todos os problemas se instalarem, a desesperança nunca vai ser uma opção. Enquanto existirem homens e mulheres honestas, nós vamos ter esperança no futuro. Por isso, todo dia pela manhã, e como é antigo, ele dizia: eu vou dar corda no meu relógio e vou acordar pela manhã e vou fazer meu trabalho de forma honesta junto com eles. Então, se todos nós estamos passando esse problema, não podemos deixar a desesperança baixar em cima da gente. Nós temos que manter a esperança, porque todos nós somos pessoas honestas e honradas e merecemos ter uma vida honesta e honrada. Muito obrigado. Bora! Um abraço. Um abraço, pessoal. Amigo, tchau, gente. Brigadão por ficarem até aqui. Que ainda está no livro Marketing do Cuidado na Odontologia, está em pré-venda no site. É um livro colaborativo, tem mais de 100 pessoas colaborando e esse cara é um dos autores, aí posso dizer assim. Beijo, querido. Tchau, tchau. Beijo, até mais. Tchau, galera.